Bora te atualizar também sobre a situação de Piquerez, que teve um problema no joelho e causou preocupação em dirigentes alviverdes. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Palmeiras para contar que Piquerez passou por exames por conta de um problema no joelho. Existia enorme preocupação de que o Piquerez tivesse alguma lesão séria, o que o impedisse de atuar por quase um ano, mas calma, não há motivo para pânico, os exames não apontaram lesão, há somente um trauma no joelho direito e o Piquerez deve estar de volta em pouquíssimo tempo. Será reforço alviverde para o confronto de semifinal de Libertadores da América contra a LDU. O próprio Piquerez usou suas redes sociais para acalmar os torcedores e também dirigentes, escrevendo "está tudo bem". A imagem bem forte do jogo contra o Bahia mostra Piquerez dando um carrinho e o joelho dele travando. No final das contas, não passou de um trauma e ele está bem. Outra preocupação que acabou não se confirmando em relação ao Evangelista, jogador que tem crescido de produção com a camisa do Palmeiras, ele também saiu sentindo uma lesão no músculo adutor da coxa direita, músculo posterior da coxa direita, passou por exames médicos que não apontaram nenhuma gravidade, o Palmeiras não divulgou tempo de recuperação para os dois jogadores, mas dá para dizer que eles terão seu retorno muito em breve. Só para completar o noticiário alviverde, contar que Giai renovou seu contrato com o Palmeiras até setembro de 2030, enquanto Anderson Barros decidiu responder para Rogério Ceni. Técnico do Bahia deu uma cornetada no Abel Ferreira, lembrando a respeito do gramado, o Abel reclamou do campo, e o Rogério Ceni respondeu dizendo que o Abel não deveria se preocupar com o gramado, até porque o estilo de jogo do Palmeiras de ligação direta é favorecido em campos ruins, enquanto o Bahia precisa de uma boa qualidade de gramado, até porque troca mais passes. O Anderson Barros saiu em defesa do Abel dizendo, abre aspas, os títulos que o Palmeiras conquistou sob o comando do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. E você? Acha que Rogério Ceni exagerou ou ele está certo na discussão pública com Abel Ferreira? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Com a renovação de contrato do Flaco Lopes até dezembro de 29, quanto ele receberá agora de salário? Cai que o Flaco passa a ter um dos maiores salários do elenco do Palmeiras, vencimentos na casa de R$1 milhão por mês, tá? Ele ganhava na casa dos 650 mil por mês. Quero saber do Gabriel Jesus no Palmeiras. Ô Rony, o Gabriel Jesus tem uma relação com o Palmeiras. E imagino que se ele decidir um dia voltar ao Brasil, vai dar prioridade para o Palmeiras, eu não tenho a menor dúvida disso, até pela relação que ele construiu com o Palmeiras. Outro dia, em meio à recuperação de uma lesão no joelho, esteve no Palmeiras, fez toda a parte que era possível no Brasil, mas, cara, cravar que ele vai vir para o Palmeiras não é real. Eu estaria mentindo para vocês, estaria dando esperança para vocês, talvez sem realidade. Hoje o salário dele é de 6,5 milhões por mês lá na Inglaterra. Ele ganha um salário astronômico. Por exemplo, o Memphis Depay custa menos ao Corinthians do que o Gabriel Jesus. E o Palmeiras tem centroavante, né? O Palmeiras trouxe o Vitor Roque fazendo o maior investimento da sua história. Então, imaginar que o Gabriel Jesus possa ser contratado no ano que vem não é muito óbvio. Ele vai voltar, deve voltar aos campos agora no mês de outubro, era esse, pelo menos a programação, por conta da cirurgia no joelho. A gente espera que volte bem e possa ficar no futebol europeu, voltar, enfim. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Agora sobre o Palmeiras, que faz campanha horrível contra times do G6. Mais uma derrota nesse final de semana, 1-0 para o Bahia, na Fonte Nova, gol do Ademir. Já na reta final da partida, o gol nasce de um chutão do goleiro do Bahia. Pois bem, esse resultado é a quarta derrota em 6 jogos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações. O Palmeiras tem 22% de aproveitamento quando se depara com o time na parte de cima da tabela. Só venceu o Botafogo, empatou com o Mirassol e perdeu 2 vezes para o Bahia, para o Flamengo e para o Cruzeiro. Eu repito, 22,2% de aproveitamento dos pontos. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras. Não tem conseguido se fazer prevalecer nos jogos contra os adversários diretos na briga pelo título. E o resultado se tornou ainda pior, porque o Palmeiras perde para o Bahia e o Flamengo vence o Corinthians na Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente já fala sobre esse jogo. Antes, registrar que o Rogério Ceni, técnico do Bahia, cutucou Abel Ferreira.
Depois da partida, o Abel justificou a derrota, lembrando ou considerando o campo da Fonte Nova muito ruim. Ele também afirmou que 2 jogadores do Palmeiras se machucaram por conta do gramado, se referindo a Evangelista e Piquerez. Rogério Ceni não gostou das afirmações do Abel e, na entrevista pós-jogo, afirmou, abre aspas, a cor do gramado realmente estava muito feia, mas para o Palmeiras é melhor gramado ruim. Eles só fazem ligação direta. A maioria do jogo deles é com o Everton chutando para o Flaco, que escora para o Vitor Roque. E o Rogério Ceni completa, e sobre lesão, me desculpe, mas para quem joga no gramado sintético, reclamar de lesão no campo natural fica feio. Essa rixa sendo criada entre Rogério Ceni e Abel Ferreira. Só queria fazer mais uma última consideração. Rogério Ceni tem ótimo retrospecto contra o Abel. São 15 confrontos e 6 vitórias do Rogério Ceni. Nenhum outro treinador no futebol brasileiro conseguiu vencer tantas vezes o Abel Ferreira quanto o técnico do Bahia. Nicola, notícias dos direitos de transmissão dos times da Liga. Vamos lá, Matheus, deixa eu falar sobre a Libra, que é a treta do momento, né? No ano passado, 9 times que integram a Série A assinaram um contrato com a Libra que prevê uma divisão mais igual da grana. O bolo, até a temporada passada, era muito diferente a favor do Flamengo e do Corinthians. Esses times tinham, especialmente por conta do pay-per-view, muito mais dinheiro do que os outros. Até porque Corinthians e Flamengo tinham um mínimo garantido no pay-per-view. A Libra e a LFU vieram para diminuir essa distância. Só que o contrato que foi assinado no ano passado pelo Flamengo foi assinado pelo Rodolfo Landim. E o novo presidente do Fla é o BAP. E desde o princípio o BAP deixou bem claro o seu descontentamento para com essa assinatura. Segundo o BAP, o Flamengo perde cerca de 100 milhões de reais por ano. E desde o início da temporada o BAP tem tentado mudar as condições do negócio. E os outros clubes dizem, não tem a menor condição, você é presidente de um clube que tinha um antecessor e esse cara assinou o contrato. Não dá para rasgar o contrato. Pois bem, nessa semana o Flamengo foi à Justiça e conseguiu bloquear o pagamento da remessa da Libra, que seria feito aos 9 times que integram a Série A, referentes ao mês de setembro. Tá? Isso significa que os times da Libra não receberam a parcela do mês de setembro dos direitos de transmissão. E isso causou revolta no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Red Bull Bragantino. Vou até pegar os valores que os clubes que eu citei perderam, não perderam, né, mas deixaram de receber, e não se sabe ao certo quando é que eles vão receber. Eram 77 milhões de reais, são 77 milhões de reais bloqueados, tá? E se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes. Essa grana uma hora vai cair. O problema é que o Galo, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, esses times precisam da grana. Eles estavam contando com dinheiro. O Flamengo era o dono da maior cota, 17 milhões, ou do maior valor para ser pago em setembro, 17 milhões e 400 mil. O São Paulo, 13 milhões e 400 mil. Palmeiras, 12 milhões e 300. O Santos, 9 milhões e 400 mil. O Galo, 7 milhões e 700, o Bahia, 7 milhões e 200, o Red Bull Bragantino, 5 milhões de reais, o Vitória, 4 milhões e 600, o Grêmio não tinha direito à cota nessa janela de setembro, tá bom? Valeu, rapaziada boa. Você que ficou no vídeo do Palmeiras até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão, o maior clube brasileiro. Convidado, a gente vai ficando naquele pique, ritmo por aqui, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixe seu like e sua opinião nesse vídeo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.